O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é dia 14 de julho de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do Sauí Studio, e este é o Lado B do Rio 240, chegando no seu feed, voltando aí depois do hiato de uma semaninha sem Lado B. Eu tô aqui na presença física do Daniel Soares e na presença virtual de Fagner Torres e Luara Ramos. Aliás, antes de dar boa noite aqui pros meus companheiros e pra minha companheira de bancada, pedir desculpa aí pela minha rouquidão, né? Por incrível que pareça, a rouquidão não foi causada por nenhum fato que aconteceu na quarta-feira à noite no Rio de Janeiro. Foi causada realmente por uma virose ou algum ataque aí de rinite. Os fatos da quarta talvez tenham contribuído para agravar a rouquidão. Talvez hoje eu tivesse melhor se não tivesse acontecido. Eu vou lançar uma nota oficial, hein? Repúdio. Enfim, eu não disse qual era o fato. Talvez estivesse melhor, mas enfim, acabei acometido aí também por algum tipo de virose e tal, mas tô bem, já tô melhor, mas a rouquidão continuou. Já que você já falou aí, Luara, eu vou começar o meu boa noite por você, perguntar como é que foi seu dia, né? Tá tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, tá? Boa noite. Boa noite, Caio. Boa noite, Daniel, Fagner, convidado. Eu tô bem, tô medicada, o réu primário tá intacto. Os nossos queridos ouvintes não estão vendo, mas estou trajando uma belíssima camisa preta e branca com a assinatura de Reinaldo, o único rei possível, porque a vergonha do Turcobol é grande, mas o medo de ser confundida com o flamenguista é maior. Provocadora ela, hein? Bem, agora vou pro Fagner Torres, né? E falar aí com o Fagner, que tá igual a mim, cara. O Fagner não veio hoje pro estúdio. Tá precisando de um banho de sal grosso, hein, Fagner? Sei lá, né? Galinha de arruda? Ali uma alimentação melhor, né? Também, comer mais fruta, mais verdura, menos cerveja e tal, ajuda. Mas, de repente, né, um descarrego aí, alguma coisa, sei lá. Porque tá foda, viu? Toda hora está doente. Boa noite. Isso aí é inveja dos opositores, cara. É inveja dos opositores. Eu preciso procurar lá o terreiro da mãe Cristiane, do Oxóssi, minha cunhada, para poder fazer um banho e espalhar esse mal olhado aí pra puta que pariu, porque realmente tá foda, bicho, tá foda. 2 semanas já quase ininterruptas de sintoma gripal. Semana passada, ainda bem que não teve programa, então não precisei faltar, mas eu estava ainda pior do que essa. Dei uma melhorada no final da semana, fui curtir o Fred Day, onde eu, enfim, passei algumas horas de absoluto estado alterado de consciência e me sentindo... O dinamismo faz isso com as pessoas. Achando que estava ok, que estava tudo bem e tal. E quando foi segunda-feira, meu irmão, o retorno foi de Jedi. Eu estou há quase 3 dias aí dormindo, sentado. Foi uma vingança dos Sith. Nerds entenderão. Que é a única forma de conseguir respirar decentemente. Então eu estou evitando, até mesmo que não seja Covid, fiz teste, etc e tal, e deu negativo, estou evitando contato aí com as pessoas e tentando me alimentar melhor. E também, como falei no começo, não custa aí pedir um auxílio espiritual aí, porque tá realmente brabo o negócio, né? Tá toda hora. Mas pelo menos tem aquele negócio, né? Muita gente tá com o mesmo sintoma parecido. Então é sinal que a gente tá vivo, né? Porque aparentemente quem não tá sentindo nada no atual momento do Brasil morreu. Então, se eu estou sentindo alguma coisa, é sinal que estou vivo. Então, vamos lá, vamos para mais um programa. Acho que o tema que a gente vai falar aqui, é uma fonte inesgotável de perguntas e respostas, mas vamos tentar conciliar dentro do tempo possível, visto que a gente ainda tem outros temas para falar, para além da entrevista, diante de todos os absurdos que a gente tem visto acontecer no Brasil nesses dias que a gente ficou fora. E muita coisa que há poucos anos atrás a gente diria, cara, isso é absolutamente inacreditável, não vai acontecer. Pois é, parece que tudo aconteceu nesses dias que a gente esteve fora. Então vamos comentar sobre também. Vamos lá. Pois é, a gente vai ter o Caô da Semana e, enfim, a gente tá preso no Caô da Semana já há alguns anos. Daniel Soares, você acredita em inferno, Daniel Soares? Em céu, como é que é a sua fé? Boa noite. Boa noite, eu sou um materialista, né? Mas nós tivemos uma concretude do inferno nessa última noite e o inferno foi ressignificado, né? Isso que importa. Então temos um ano aí de muitos ressignificados. Exu ganhou o carnaval,
né? O inferno é positivo e o vermelho vai tomar conta do país até outubro, é o que importa. Que grande declaração. Hoje a gente recebe no lado B o ator, produtor e diretor de cinema e teatro Henrique Zanoni, um dos diretores do documentário Quem Tem Medo, ao lado de Delaney Lima e Ricardo Alves Júnior. O filme será lançado em agosto e narra a ascensão da extrema-direita no Brasil a partir da perspectiva de artistas que tiveram obras censuradas. Henrique, muito bem-vindo ao lado B. Obrigado por aceitar nosso convite para bater um papo aqui com a gente, falar do seu filme. Já vou abrir pedindo para você contar, né, de onde surgiu a ideia, né, de falar do fascismo brasileiro que está aí no nosso dia a dia, mas a partir da arte, da cultura, né? Qual foi o estalo, qual foi o episódio que deu a ideia ao filme e quais os desafios para fazer esse filme acontecer, né? Porque, assim, produzir arte no Brasil nunca foi fácil. Cinema dessa forma, documental, mais difícil ainda, provavelmente. Talvez tenha havido dificuldade de captação de recursos, enfim. Somado à crise econômica que a gente vive, a própria ascensão da extrema-direita, que está no poder, enfim. Queria que você contasse um pouco pra gente de como foi essa produção toda, né, do documentário Quem Tem Medo. Bem-vindo. Obrigado, Caio, Daniel, Luara, Fagner. Primeiro, eu queria agradecer vocês aí pela chance. Eu sou um ouvinte assíduo do lado B. E, bom, Quem Tem Medo a gente começou a filmar em 2017. A gente, como artista, a gente sentia que esse clima de medo estava tomando conta, estava se espalhando. Esse clima e as próprias ameaças reais, concretas, físicas, chegaram na gente antes de espraiar assim, pela sociedade. Então, a gente sentiu uma urgência de filmar. Nessa urgência, a gente queria fazer de qualquer jeito, então a gente pegou nossa câmera e fomos atrás dos artistas que estavam sofrendo censuras diretas ou indiretas, né? A censura se atualizou e hoje ela é, entre aspas, mais sutil. Ela não é tão direta, ela ocorre por diversas estratégias. Então, nós fizemos um filme totalmente sem grana. A gente ganhou um edital da SPCine, que é a agência de cinema de São Paulo, né, de baixíssimo orçamento. Ganhamos R$20 mil para finalizar o filme, foi toda essa grana que nós tivemos. E aí o filme foi selecionado para o Festival Pra Tudo Verdade, e depois a gente fez 2 sessões especiais na MIT, na Mostra Internacional de Teatro, e no Cena Contemporânea, lá em Brasília. E, bom, uma coisa que foi perpassando assim, todas as obras e artistas que a gente foi filmando foi esse espírito nazifascista crescendo. E tem uma coisa muito forte, né, que o nazifascismo tem uma coisa, antes de tudo, que é um movimento estético, né? Então, a gente enxergava claramente a coisa crescendo, né, o monstro sendo gerado. Claro que isso vem sendo construído há muito tempo, né? Eu não vou nem dizer do histórico mesmo do Brasil, né? Mas facilmente a gente reconhece isso, a coisa do Ditabranda da Folha de 2019, toda essa galera demonizando o movimento social. Isso vem acontecendo há muito tempo. E é claro que tem uns arrependidos hoje, viram no que desembocou, mas foi um negócio que veio sendo construído durante esse tempo todo. Nosso objetivo era um pouco... vamos mostrar o que é ser artista, sabe? O trampo que a gente tem, todo esse trabalho. E a gente optou por trazer para a cena o parlamento como esse reflexo da sociedade, né? Então o filme ele joga com essas 2 coisas, assim. Com quais são esses discursos que estavam autorizados a serem ditos dentro da Câmara. Então tem Senado, a gente focou mais na Câmara Federal e no Senado mesmo, mas discursos explícitos de senadores e deputados falando que direitos humanos se resume a um pedaço de pau que você tem que bater em alguém. Então, a hora que você vê dentro do parlamento isso sendo dito, você percebe que na sociedade isso já se normalizou muito mais do que poderia ser aceitável, né? Então, essa estética, né? esse ódio, esse tesão pela morte, né? Que esse povo tem, né? Já disse o Franco, né? O Viva la Muerte, tudo vem de lá, né? Esse ódio pelo outro, de dominação, assim, essa desconstrução total de qualquer laço de civilidade, assim, foi afetando todos nós, assim. E o que atravessa e está no título do filme é esse afeto político que tomou conta da gente, que é o medo, né? Quais foram os corpos também perseguidos? Foram os LGBTQIA+, foram as mulheres,
as pessoas trans e tal. Então isso foi vindo e a gente, enquanto a gente filmava e vendo as coisas acontecer, a gente tinha, infelizmente, certeza de que, beleza, nós estamos sendo os primeiros alvos, mas essa porra vai se espalhar para todo lugar, entendeu? Então, todo esse assédio institucional assim que a gente vê hoje espalhado completamente por todas as esferas e todas as áreas, isso chegou antes na gente. Claro que também isso já estava vindo antes. A gente tem uma das artistas que a gente filma, é a Renata Carvalho, que é uma artista trans incrível, assim. A gente filma duas performances, peças dela, e ela diz, né? Se vocês estão sentindo medo agora, esse medo é o estatuto da travesti no Brasil, assim. É isso que a gente vive o dia inteiro. Eu recebo ameaça de morte todo dia. Então, foi um pouco dessa atmosfera, assim, desse caldo azedíssimo, assim, que foi crescendo. E, assim, só para dar uma ideia bem concreta, né, do que acontece, assim, a gente usa muito como referência o Mobile, que é um site agregador de denúncia. E de 2016, depois do golpe, até 2018, foram 16 casos de censura. 16. De janeiro de 2009 até fevereiro de 2022, foram 220 casos, sendo que quase 80% veio do Executivo Federal, né? Então, assim, a onda veio muito forte e aí se espalhou para todo lugar, né? Então, como eu tinha dito no começo, assim, as estratégias são diferentes, né? Não é uma coisa explícita, né? A gente tem até o ministro, o que é o ex-secretário, né? Porque o primeiro ato do governo Bolsonaro foi acabar com o Ministério da Cultura, né? Mas a gente tem o secretário, que era o secretário de Cultura, o Roberto Alvim, o nazista, né? Emulando Goebbels depois, é demitido, mas não foi demitido porque é nazista, só porque ele não soube fazer a trollagem. Então, ali eles dizendo assim, o que a gente faz não é censura, é curadoria. Então, essa era uma estratégia, fazemos curadoria. Aí a gente começou a ver a Caixa Econômica Federal colocando critérios de ideologia e rede social para selecionar projeto. A gente teve o caso aí do Rio, aquela CIA de teatro, né, que fez o Caranguejo Overdrive, foi censurado no Centro Cultural do Banco do Brasil aí por uma ordem direta da SECOM, né, que era aquele Weingarten. Então, assim, a coisa foi se espalhando muito e estamos onde estamos, né? Estamos nessa lama que, enfim, parece não ter fim, mas é método deles também esse caos, né? Gerar esse caos, essa loucura toda. E, bom, acho que é esse, assim, para dar uma introduzida, para não ficar aqui só prolongando. Pra gente datar, as filmagens foram de quando a quando? Quando é que terminou a produção? A gente filmou de 2017 até o começo de 2020, porque em janeiro e fevereiro de 2020 teve um festival em São Paulo que chamava o Festival Sem Censura, que trouxeram peças e performances que tinham sido censuradas, e o Farofa também. Então a gente filmou várias dessas peças lá, e por coincidência, uma semana antes, foi quando a gente teve o Roberto Alvim literalmente copiando em termos de linguagem, mas em termos de imagem, porque a imagem é idêntica do Goebbels. Então... E ele é diretor de teatro, né? Ele era diretor de teatro e era assim... o Alvim foi um cara que eu participei de coisas com ele, fiz coisas... Decepcionou a galera, né? Um pouco, né? Eu lembro que tinha esse... Ele é nazi mesmo ou é só um aproveitador, Henrique? Olha, eu sempre acho difícil nesse governo você saber quem é nazista ou quem é só um filho da puta que tá querendo ganhar dinheiro, sabe? Mas, naquele nível... Porque por mais que ele fale, eu não sabia que era um discurso do Goebbels. Porra, foda-se, né? Você colocou esse discurso, você acha que esse discurso é válido, né? Então, assim... No mínimo, você pensa igual a ele, né? Exatamente. Na pior das hipóteses. Exatamente. Mas, pô, ele foi um cara que, assim, encenou Chico Buarque. Sim. Ele foi um cara que resgatou Vladimir Safatli para composição de piano. Então, assim... Mas era um cara completamente já meio fora, assim, da caixinha. E aí, quando entrou, se mostrou essa história toda, veio com esse papo de que tinha um câncer, e aí uma empregada dele, que era evangélica, encostou nele, ele curou. Uma piração da porra. Isso, eu não sabia, não. Uma piração da porra. E aí, quando entrou, quis colocar a mulher dele pra ser chefe da Funarte, pra fazer
a companhia brasileira e tal, com essa coisa toda nacionalista, patriótica, e pagar 4 milhões para ela, e aí descobriram e não deixaram. Mas, enfim, é só mais um dos casos, assim. Então, a gente filmou durante esse tempo todo e a gente tem 54 horas de material, né, para 71 minutos de filme, né? Dá uns 4 documentários, 10 Dá documentários, um monte, 20 documentários. Então tem até um dos diretores no filme que fala, porra, eu queria que o Res Publica, né? Porque eles tiveram uma percepção muito foda, assim, do momento, e eles fizeram uma peça que chama Res Publica 2023. Eles estão no dia 31 de dezembro da virada para 2022 para 23, e um movimento fascista religioso que chama Anaconda tomou conta do Brasil e quer dar um golpe militar em janeiro de 2023. E o cara escreveu isso em 2017. Então, assim, não foi premonitório nesse sentido, né? O Biagio, né? Ele é diretor e ator e dramaturgo dessa peça aí. Então, enfim, estamos aí vivendo e esse momento chegando, assim, a última imagem do filme é um luminoso 2023 com um cachorrinho vestido com uma roupa nazista, né? Que é agora o que nós estamos nessa encruzilhada aí. Você falou de 2017, assim, a gente tem a impressão de... começa a passar um filme na nossa cabeça, né? De quanta coisa aconteceu desde 2017. Então não foi exatamente um episódio que levou vocês a realizarem esse documentário. Foi essa, não sei se vou chamar de pressentimento desse insight, né, do que vinha acontecer. Mas a minha primeira pergunta tinha muito a ver com isso que o Caio já tinha colocado, mas eu vou para um outro caminho já, o Henrique. Vamos falar do medo, né? O medo está no título do documentário e acompanha toda a narrativa. A raiva também vira expressão desse medo, as reações aí sem falsa simetria, mas de quem ataca, da gente que é atacado também, né? Porque nós estamos aqui do outro lado, dos artistas também que sentem esse medo, mas também tem esse medo da dificuldade de se expressar e da dificuldade de lidar com quem se expressa livremente. E aí eu queria que você falasse um pouco como é que você aí, né, de trás da câmera, na produção também, se você consegue localizar esses tantos medos, né? Essas tantas formas de sentir, que não são só o de quem ataca, mas também de quem é atacado. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre a sua percepção ao lidar tanto com os artistas, ou quando você vai fazer lá os cortes da Câmara, do Senado, é um negócio que choca a gente, né? Laura, o medo, ele foi... é o tema principal, é um tema muito grande, assim. Eu vou levantar, acho que alguns pontos, assim, depois eu posso falar um pouco mais. Mas... em linhas muito gerais, teve essa divisão muito clara, assim, entre... A Isabela Calil definiu isso muito bem com as pesquisas antropológicas dela, que é esse cidadão de bem, né? Que não é um conteúdo que envolve esse cidadão de bem, né? Mas é esse sentimento de pertencer a alguma coisa, assim, eu estou do mesmo lado dessa luta e cria-se essa autoimagem heróica, né? E eu vou lutar contra quem? Eu vou lutar contra esse povo da mamata. E quem é o povo da mamata? É o artista, é o professor, é o cientista, é o jornalista, então é o funcionário público com carreira, estabilidade, né? Então, assim, essa coisa veio muito forte dessa ideia de que eu estou perdendo os meus direitos e outras pessoas estão ganhando privilégios que elas não mereciam ter. E sempre do lado esse bando de gente que acha que tem direito a ter esses privilégios. Então tem essa confusão muito grande, né? Então tem uma frase, até eu estava lendo outro dia de um cara citando, porque eu não li Tucídides na minha vida, mas ele fala, os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que devem. É um pouco essa lógica assim, que vem na cabeça deles. E essa coisa do medo, a gente teve assim, uma dosagenzinha mínima de democracia nesses anos, desde 2003, e isso, a resposta contrária foi muito violenta, né? Foi muito violenta. Foi uma dose muito pequena, né? Foi uma expansão de democracia muito mínima, né? Basta ver, né? Segundo o Simas, né? O Luiz Antônio Simas diz, o Brasil deu certo, né? Porque o projeto era esse mesmo, né? O projeto era ser essa porra escravocrata, né? Preconceituosa, de desigualdade social, com pouquíssimas pessoas tendo privilégio. Então, nessa lógica, assim, do Simas, eu acho uma boa visão, assim, deu certo, assim, né? Então, claro que deu tudo errado, né?
Então, eu acho que essa mobilização do medo, né, como esse afeto político principal, por exemplo, essa junção de artista com pedófilo, né? Então, o Wagner Schwartz, que é um cara que a gente entrevistou, ele estava fazendo uma performance no MASP. É uma performance que ele faz há anos, no mundo inteiro e no Brasil inteiro. Ele é um dos grandes performers brasileiros. E ele estava no MASP e a performance ele simula uma obra da Lygia Clark, o Labette, que é uma obra que você pode mexer nela. E ele fica nu no centro de um tapete e as pessoas vão mexendo nele. É isso a obra. E uma grande amiga dele levou a filha. E a filha foi lá e mexeu o dedo do pé dele. E filmaram esse trecho e colocaram na internet. Resumo da ópera. O Wagner recebeu mais de 500 ameaças de morte. Ele tinha que mudar de casa todo dia. Ele teve que tirar a mãe dele de Minas Gerais para começar a ameaçar e colocar o endereço dele e da mãe dele. Ele teve que se mudar e se exilar de vez na França. E ele não voltou até hoje, porque ele tem medo de ser assassinado, né? E, enfim, depois a gente pode falar, mas, assim, esse ato de terrorismo político que aconteceu com o Marcelo aí essa semana é muito duro ver e é muito difícil pensar, assim, porque esse medo paralisa a gente, mas é uma coisa que é foda, porque a gente tem medo concreto, entendeu? Eu vejo uma coisa prática, assim, meus pais estão morrendo de medo que eu tô lançando esse filme, de que eu vou levar um tiro, entendeu? E eu falei para meus pais, porra, vocês têm que votar no Lula, velho. Assim, depois a gente critica, mas, pô, não dá pra vocês terem medo. Se isso não fizer mudar de ideia... Assim, vocês estão com medo que eu morra porque eu fiz um filme, assim, entendeu? Então, assim, eu acho que toda essa associação que foi feita aos artistas, principalmente, mas agora é para todo mundo, porque se você não é nazifascista, você é um esquerdopata, um pedófilo, um parasita. Então, assim, tudo isso, eles se juntaram e eles têm essa coisa assim, vamos odiar junto, né? Eles têm essa coisa desse ódio, eles odeiam juntos, assim, né? Então, esse pânico moral foi sendo construído, não é à toa, né, que assim, uma das principais ministras desse governo é essa Damares, né, que fica quietinha, sumida, e é uma grande desgraça, assim, que tem, né? Então, assim, esse é um dos exemplos, assim, a gente tem exemplos, a Renata Carvalho sofreu um monte de ameaça também. O que por exemplo, ela foi apresentar a peça no Sesc Jundiaí, e aí a TFP, a Tradição, Família e Propriedade, entrou com um processo contra ela. Ela foi apresentar no Festival de Inverno de Garanhuns, o governo entrou contra ela. Em Salvador, a mesma coisa. Então, ela não conseguia mais trabalhar. Então, assim, todos os casos vão seguindo nesse lugar, né? O Wagner, só um parênteses, assim, eles fizeram uma CPI de maus tratos infantil e chamaram o curador do Queer Museu lá, que foi onde começou muito forte também, e o Wagner, para depor o cara teve que ir na Polícia Federal, né? Foi intimado aí para depor numa CPI, porque o cara fez uma performance em cima de um tapete, assim. Então, essas coisas que a gente foi filmando, esse medo muito concreto, assim, dos artistas. E aí, por exemplo, tem o Zé Neto, que faz o Mulher Monstra, ele tá fazendo a peça dele dentro de uma jaula, levanta um grupo de bolsonaristas e o cara tá com uma pedra na cara dele. E aí essas coisas essas mais diretas, mas as mais sutis, por exemplo, ele tinha patrocinador de empresas do Nordeste que começaram a tirar patrocínio dele. Então, assim, a gente sofre esse medo, tem um medo mais simbólico, digamos assim, mas a gente começou a sentir medo bem concreto. E eu acho que esse espraiamento assim, desse medo na sociedade, infelizmente, mais assim, com esse caso do Marcelo, mostrou que, assim, se você não é um desses 15, 20% de maluco, você está ameaçado, entendeu? E eu, inclusive, acho que os próprios bolsonaristas têm medo também, entendeu? Talvez seja uma coisa polêmica, eu dizer ainda mais para vocês que são do Rio, assim, mas assim, eu fico sempre chocado quando eu lembro a história do Adriano da Nóbrega, sabe? Assim, o cara era chefe da porra do maior escritório de crime do país, sócio da família, miliciano da porra. E assim, eles vão lá e exibem uma foto do cara morto, sabe? É uma coisa bem mafiosa de dizer, tá vendo? Até vocês que são nossos amigos, se vocês forem contra, é isso que acontece com vocês. Perfeito. Então, assim, tem esse medo e eu aposto que se eles vão querer fazer uma facada nova, um Rio Centro novo, quem vai morrer vai ser bolsonarista. Então acho que todo mundo está com medo agora. Henrique, eu quero dizer em primeiro lugar que eu assisti seu filme também e, cara, é uma mistura de sentimentos inacreditável assistir o filme, sinceramente, porque... Primeiro porque tem coisas ali que eu nunca tinha visto, né? O próprio discurso de posse do Bolsonaro,
Eu não tinha visto, eu fiz questão, obviamente, de não ver. No dia 1º de janeiro de 2019, eu estava saindo do Brasil. Naquela época ainda existia a possibilidade de viajar para fora do Brasil, e eu me dei esse mimo de sair do Brasil no dia da posse, porque eu não queria ver nada relacionado àquele evento, que é até difícil encontrar adjetivo. Depois, a outra coisa que eu também não tinha visto e que vi foi o discurso do próprio Roberto Alvim. Eu sabia de toda a história, mas, obviamente, poupei meu fígado e meu estômago de ouvir ipsilíteres o que esse animal proferiu naquela época. E isso também se repete no próprio discurso dos integralistas com relação ao ataque que foi feito à sede do Porta dos Fundos. Todos esses 3 discursos eu não tinha ouvido ainda. E foi muito doloroso, como brasileiro e como alguém que não tem escapatória, alguém que nasceu e que muito provavelmente vai morrer nesse país. Foi muito doloroso saber que eu vivo no mesmo lugar que essa gente, e vivo no lugar dessa gente, onde essa gente foi empoderada deliberadamente, em troca de retirada de direitos, né, da população, em troca de maximização de lucros de quem já é muito rico. É por causa disso que Bolsonaro existe, porque foi necessário acontecer um golpe de Estado, já que o PT não perdia mais eleição, e aí esse golpe de Estado, que é para retirar direitos e para poder aumentar o lucro de quem já é muito rico, acabou resultando na criação desse grande megazord que reúne Bolsonaro, milícia, militares, pastores neopentecostais, oportunistas de toda sorte, esse grande combo de merda que hoje comanda o Brasil, mas que eu espero que esteja com seus dias contados politicamente, né? E que em breve passem férias graúdas e bastante demoradas em Bangu 8, todos eles. Mas aí, Bangu 8 é só disso, para quem tem curso superior. Então, os que têm esse curso superior que fiquem em Bangu 8. O restante, a gente vê o que faz. O que não falta é presídio nesse país para espalhar essa corja. Seu papuda, E aí, federal. Henrique, feito esse preâmbulo e de dizer para você da minha dor, né, de ouvir o que ouviu e ver o que eu vi, tem um argumento logo no começo do filme que sinceramente me deixa em dúvidas. Eu não lembro o nome do artista, mas é esse que você cita agora na resposta da Luara, da performance feita se não me engano, no MAN, né? Isso, Wagner Schwartz. Isso, ele fala dessa questão do medo, né? Que está muito presente no filme, que seria o medo, a reação dessa turma seria o medo de se olhar no espelho, o medo de mostrar quem eles de verdade são e tal. E eu particularmente tenho muita dúvida se na verdade é essa. Essa é a questão. A minha dúvida é porque muitas vezes eu acho que essa reação, supostamente, entre aspas, conservadora, ela está muito mais ligada a uma questão do próprio capital, do próprio capitalismo, do que qualquer outra coisa. Porque, para mim, por exemplo, eu não consigo ver um sujeito como Magno Malta, ou como Marco Siciliano, ou como aquele Marco cara... Feliciano. Marco Feliciano, perdão. Marco Feliciano, ou aquele sujeito que é da Bahia, que agora eu não me lembro. Pastor Sargento Isidoro, que apoiou o Haddad em 2018. Pois é, mas eu não consigo ver essas figuras tendo destaque, se colocando, até mesmo no mercado de trabalho, tá? Vamos dizer dessa forma, se não for com esse caldo obscurantista. Eu acho que esse caldo obscurantista é muito importante para que essa gente ganhe muito dinheiro e perpetue poder, sabe? Poder através da grana, né? Esse caldo é muito importante para que Magno Malta, né, tenha suas igrejas e arranque dinheiro de fiéis, né, com charlatanismo. Ele, Marcelo Crivella, essas figuras todas, Edir Macedo, essas figuras todas. E aí a minha dúvida é essa, porque o filme, né, o entrevistado coloca que o medo de se olhar no espelho, de se assumir quem é determinante. E eu não sei até que ponto é determinante. Eu acho que a questão é todo o capital. Eu acho que a questão é todo o regime
econômico. Isso não acontece só no Brasil, isso acontece em todos os países capitalistas. Né? Nos Estados Unidos está acontecendo isso, na Hungria acontece, no Brasil acontece, em todos os países onde a extrema-direita domina, isso é uma questão do capital. E aí eu queria a sua opinião sobre isso, porque de repente, enfim, esse foi um dos argumentos que o filme levanta, né? Mas eu acho que a gente pode, centrado nessa dúvida, de repente fluir ideias aqui e saber o que você acha. Fagner, eu acho, em primeiro lugar, assim, eu acho que também tem as opiniões do Wagner, que são as opiniões dele, que eu não necessariamente concordo com elas. E eu acho que ele coloca num lugar que essas pessoas sentem medo e não sabem muito bem o que fazer com esse medo e retornam com esse ódio. Eu concordo com você, assim. Eu faço essa leitura também de que essa política desse ressentido, né? Porque todos os membros desse governo, eles se autoqualificam como geniais e eles são todos absolutamente medíocres, né? E estão ganhando muita grana com isso. E eu acho que tem muita gente que fala isso, né? Mas eu vou trazer uma pesquisadora que eu gosto brasileira, que é a Letícia Cesarino, né? Ela fala muito dessa relação entre o neoliberalismo e esse conservadorismo, sabe? Essas coisas, elas estão absolutamente, para mim, intrincadas, assim. Essa defesa dessa família é casada com o desmonte do Estado, né? Essas coisas vêm juntas, assim, elas não vêm separadas. Essa imbecilidade de liberal na economia, conservador em costume, sabe? Essa própria retórica, assim, que responde a esse negócio, né? Então, eu acho que essa racionalidade neoliberal é o que sustenta isso, é o que leva a gente na crise. Eu acho que é, inclusive, o que tem que levar a gente a fazer um certo olhar crítico para a própria esquerda, sabe? No sentido, assim, o Adorno, né, tem essa frase de que o fascismo é a ferida aberta de uma democracia que não faz jus ao nome, né? Então, assim, enquanto a gente não olhar para essas questões estruturais assim do Brasil, e enquanto a gente não fizer um outro tipo de mudança, essa porra vai voltar, né? A gente não lidou com essa questão dos militares e tudo, não conseguimos lidar com isso de uma maneira satisfatória, de maneira simbólica, imagética, retornou no real, né? Então essa coisa vai vir de novo, se a gente não lidar. E aí eu acho que o que a esquerda, isso fazendo uma crítica que pode até ser polêmica, e aí depois você também diz se você concorda ou não, mas eu acho que, assim, é um fato que a imprensa brasileira é golpista pra caralho, é um fato que os banqueiros são, é um fato que a sociedade, a alta classe é super escrota, racista, escravocrata e tudo, que ficaram incomodadinhos porque tinha gente no aeroporto deles, é óbvio que é isso. Mas eu acho que falta uma crítica para dentro, assim, sabe? O que nós fizemos de 2003 até 2013 para as manifestações, vamos dizer assim, que a gente não aprofundou enquanto a gente teve chance, sabe? Assim, nós não fizemos reforma da mídia e depois teve essa briga de que a Globo era ruim. Porra, quem não sabia que a Globo ia fazer isso, né? Então não fizemos reforma da mídia, não fizemos reforma política, não fizemos reforma agrária, não fizemos reforma do sistema bancário, fizemos a lei antidroga, encarceramos gente preta e pobre, né? Saiu de 200, 300 mil, vai dar 1 milhão de pessoas. Teve Belo Monte, teve... Quem resgatou essa coisa dos militares na política foi o governo do PT, foram esses grandes eventos. Então, assim, eu acho que tem um paralelo, tem um livro interessante que o cara faz um paralelo entre o documentário Democracia em Vertigem e o Terra em Transe, que é como a gente lidou com essas dores, com as derrotas, sabe? E eu acho que o Terra em Transe, de alguma maneira, faz as perguntas incômodas para nós, sabe? Porque, assim... Saber que essa elite é escrota, nós já sabemos, entendeu? E 2013, tudo isso, 2016, o golpe foi uma luta e nós perdemos, né? Eu discordo total dessa coisa por causa de 20 centavos. Assim, tinha muito mais coisa acontecendo e não foi uma coisa que surgiu do nada. É uma insatisfação que vinha muito grande. Essa coisa que você diz também da coisa do capital, assim, essa ideia do empreendedorismo, sabe? Essa coisa de vou incluir só pelo consumo, sem politizar toda essa questão. Não que não devia ter, óbvio que devia ter isso, né? Mas, assim, eu vejo, para mim é inseparável, enquanto a gente não lidar com a questão do capitalismo e desse neoliberalismo, principalmente, a gente vai continuar. E isso está espalhado no mundo inteiro, não é à toa, não é uma questão particular brasileira. Assim, o capital faz parte intrínseca do capital o fascismo, né?
O Chile está aí para provar, foi a grande escola lá de Pinochet e da vida, e está aí o Boric, independente das críticas. Bom, aliás, só um parênteses, eu sempre assisto com vocês as apurações das eleições com as meninas comentando, vamos assistir essa eleição daqui, que toda vez ganha. Mas enfim, foi isso. Só fazer vou passar a palavra para o Daniel, mas fazer um apontamento sobre o argumento do Fagner, né, que o ator, o Wagner, faz no documentário. Eu não vi o documentário inteiro, minha internet acabou travando agora antes de terminar, mas vi boa parte. Vou deixar para ver a parte final nos cinemas, quando chegar aqui no Rio. Se Deus quiser, a gente vai conseguir transmitir aqui no Rio, né? E só um comentário, né, que é da fala do ator, né, sobre a questão do medo de si, né, que ele fala muito sobre isso, né. Eu acho que é bom a gente separar também entre quem manipula boa parte da opinião pública e as pessoas simples, né, digamos assim, né. A gente até fez esse comentário... As pessoas comuns. As pessoas comuns. Quando o Marco Feliciano da vida, né, um pastor, né, ou o Magno Malta da vida, ele quando fala aquilo, primeiro que ele tem, por princípio, ganho político, né? Ele faz todo aquele show por ganho político, isso já tá ali no princípio, porque foram senadores, o Marco ele Feliciano, vive disso, deputado, vive financeira disso. E politicamente. Exato, e ele sabe qual é o eleitorado dele. É diferente, por exemplo, do cidadão comum que olha aquilo ali e não consegue refletir, por exemplo, que a gente vê aí, até pela falta de cultura, vamos botar assim, né? Cultura erudita, não erudita necessariamente, mas cultura teórica, melhor. Cultura teórica, né, das pessoas. E aí ela olha, tem um homem pelado, se é cultura ou não é, né? Porque esse debate do é cultura ou não é, ele é um debate que não deveria existir. Já chega pra ele descontextualizado. Exato. E vilanizado, não né? Chega, tem uma criança botando a mão num homem pelado. Exato. Tipo, sem nenhum contexto. Que é isso, assim, o que é arte, o que é cultura? Depende, né? Só que isso aqui, o Marco Feliciano talvez até saiba disso. Que pra ele é 7-1. O negócio dele é enganar a opinião pública e o eleitorado dele. Diferente do cara lá simples, que às vezes, cara, peraí, não, mas isso aí não. Isso aqui é uma pouca vergonha. E aí não precisa ir muito longe. Semana passada, tava tendo um debate no Twitter, que embora seja uma bolha bem pequenininha da classe média, acho que foi até uma revista gringa também que falou sobre como os jovens hoje em dia estão lidando com cenas de nudez e de sexo no cinema. Ou seja, né, que os jovens de hoje, né, os mais jovens, essa nova geração que tá vindo aí, eles têm mais vergonha de lidar com sexo do que deveria ser, inclusive, né? Porque a gente já vê algumas gerações lutando para que, né, o tabu do sexo, do corpo e tudo mais. Então, só para completar esse raciocínio, eu acho que a gente tem que separar aí, né? Quando esses charlatões aí da fé, como o Jean bota no filme, né? Esses charlatões da fé, esses enganadores, né, da opinião pública, estão falando, eles não estão falando necessariamente por medo de quem eles são, embora a gente saiba, por exemplo, que muitos apontamentos do que eles fazem, é muito comum eles apontarem o que eles são, né, pro outro. Ô Caio, eu acho que eu queria só fazer um parêntese também, antes de passar aí pro Daniel, que essa relação que o Henrique traz, né, do neoliberalismo com esse controle dos corpos, né, gente, fica um negócio muito evidente, até quando a gente fala da moral, mas pegando, assim, para poder tentar contemplar tudo aí, né? Esse controle que é dos corpos, então do prazer, do que é arte, do que é expressão e do que é, quando a gente pergunta o que é arte, a gente está dizendo que ela deve servir a alguma coisa, né? Deve ter uma utilidade. Esse discurso é a racionalização do neoliberalismo, sabe? A base dos caras. Então não vale a pena fazer. Por que isso aqui é arte, não isso aqui que é bonito? São pessoas que, além de não ter acesso, né? Então acho que a crítica também vai aí, né, Henrique? Assim, claro que nós tivemos Gilberto Gil, ministro da Cultura, com aquela, acho que todo mundo já aqui viu aquela cena, né? Ele lá na ONU tocando aquilo, a alegria que aquilo trouxe pra gente, quando a gente olha para quem que foram os nossos últimos secretários de cultura, né? Porque houve um rebaixamento da cultura, mas não alcançou essas pessoas, porque as pessoas comuns, como a gente vai chamar, que somos nós também. Eu sou de uma cidade interior de Minas, por exemplo, não tem um teatro, não tem um cinema. O teatro que eu fiz foi na escola, e mesmo assim se encenava, sei lá, Machado de Assis, sem aprofundar no que era Machado de Assis, era uma mera repetição de fala, como é bonito ler Machado de Assis, que está no cânone da literatura, né? Não é há uma crítica, quem que houve de fato um embranquecimento de quem é Machado de Assis, e eu estou citando só um exemplo. Então me vem muito essa coisa assim, desse controle dos corpos para servir a algo, né? Para servir a algo que não é a livre expressão, não é a libertação desses corpos, mas é o contrário, a sua domesticação, né? A gente quer... É arte, mas é arte de certa forma. É arte o que é bonito. É arte
ou que tem uma padronização dessa arte. E são os mesmos que falam em liberdade, né? Ou seja, são os mesmos que falam que você pode ter que ser livre pra qualquer coisa, eu sou livre, não, eu posso ter isso, posso ter aquilo. Aí, por exemplo... Liberdade pra ser fascista, só. Exato. Ou seja, não, se alguém tá levando o filho porque quer levar o filho numa arte onde tem um corpo humano nu, aí tem que interceder, o Estado tem que interceder. Uma dificuldade de ver também, desculpa, Henrique, assim, uma dificuldade de ver o corpo, a possibilidade do corpo nu de uma forma não sexual. Não, isso aí nem existe pra eles. Nem existe. Exato. Eu vou ser bem breve, assim. Eu acho que tem uma coisa, quando diz assim do cidadão comum, a Isabela Calil traz 2 exemplos assim muito bons nas pesquisas dela, que um dia ela vai encontrar uma comunidade indígena e um indígena fala para ela assim: eu prefiro perder minha terra, que eu posso lutar por ela, do que meu filho se torne viado. E aí ela fala o negócio da mamadeira de piroca, que teve essa história toda, e um monte de mãe fala para ela: porra, eu trabalho o dia inteiro, eu tenho medo que isso aconteça com meu filho. Sim. Então, é óbvio que essas pessoas elas são engolidas por esse discurso desses exploradores filho da puta, entendeu? Então é óbvio que as pessoas têm medo e óbvio que é justificado, né? É assim, a mulher trabalha o dia inteiro, deixa o filho na creche, ela tem medo de que o cara vai dar uma mamadeira de um pinto, apesar de que você, assim, como que tem um pinto numa mamadeira? Não tem, né? Então, acho que esse é um lado. E o outro que o Fagner falou também, essa lógica neoliberal dessa privatização, a justificativa do Bolsonaro na live que ele faz, né, que a gente mostra no filme junto com o Roberto Alvim, assim: você quer fazer filme? Então vende a sua casa e faz seu filme. Como se tudo fosse uma lógica privada, entendeu? Então eles colocam o negócio de privatizar tudo. O homeschooling agora vai ser isso, né? A cultura é isso: você quer fazer, faz na sua casa e deixa o que sobrar, que eu, que sou um filho da puta de um parasita do Estado, vou pegar toda essa grana para mim, porque o Estado mínimo, o mínimo é para nós, né? Para eles é o máximo, né? Então, assim, esse casamento dessa lógica neoliberal fica muito clara nessa fala dele, como se... E além do que, não tem nem essa... Porque, assim, tem milhões de estudos, né? Que a cada R$1 investido na cultura volta 3, 5, 20. Então, assim, e mesmo se fosse seguir essa lógica imbecil deles, valeria a pena. Mas não é o ponto, né? Eu não vou ficar debatendo com eles quem é mais empreendedor. É assim, é um direito das pessoas, humano, ter cinema e ter teatro e ter biblioteca, e explicar que o Machado Assis é o cara que fundou a Academia Brasileira de Letras, é um preto, entendeu? Enfim, eu acho que é mais amplo o sentido da cultura, mas eles tentam privatizar tudo. Tudo é a lógica neoliberal, né? A saúde, a educação, a cultura, tudo vai... Se a gente deixar, eles vão engolir tudo. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Apoie o Lado B na Aurelo, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play. Faixas de apoio a partir de R$2, com direito a conteúdo exclusivo e participação em sorteios. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, considere migrar para Aurelo. Por enquanto, só aceita cartão de crédito. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o pix para ladobdorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvintes também tem 10% de desconto no cupom Lado B no site camisacritica.com. Compre a camiseta do Lado B em zetanossa.com.br. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem 10% de desconto com o cupom Lado B em vesteesquerda.com.br. Aprenda inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Sigam também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Henrique, como é que você vê o papel das instituições nessas censuras, né? Porque você fala que elas explodiram a partir da posse do Bolsonaro, mas o Bolsonaro e as autoridades nomeadas por ele, embora tenham muito poder, comandem orçamento, né? Comandem estruturas, não agem sozinhos, né? Tem Ministério Público, tem Justiça, tem um monte de juiz de primeira instância, desembargadores de segunda instância, promotores, que estão aí, que estão imersos nessa lógica e compartilham dessa ideologia. E não estão lá nomeados pelo Bolsonaro, né? Tirando os 2 patetas lá do Supremo Tribunal e alguns ministros do STJ, é gente que, mal ou bem, aí passou em concursos públicos e está numa carreira estável e compartilham disso daí. Como é que você vê esse papel deles?
Tem uma coisa muito doida, assim, o Fagner também falando a coisa do discurso, que até é difícil falar sobre, porque se tem uma coisa que a gente não pode acusar o Bolsonaro é ter mentido, né? Pois é. O cara tá falando e todo mundo sabe, né? Então, o cara, no discurso de posse dele, o cara fala, hoje foi o dia que a gente começou a se liberar do comunismo. Eu vou acabar com... Então ele diz tudo, né? O cara vai nos Estados Unidos em fevereiro de 2019 e fala, eu vou destruir tudo antes. Então tá tudo dito, né? Então, tem essa dificuldade de falar, porque não falta... Eu acho que essa é a grande dificuldade da gente fazer circular outro tipo de afeto, né? Outro tipo de criação, porque a gente já sabe o que eles vão fazer. Então, fiz só esse parênteses para dizer, essa questão da institucionalidade é muito forte, né? A gente sabe como é constituída essa classe, por exemplo, jurídica brasileira, né? É uma classe extremamente formada por homem branco, rico, e que provavelmente tem o pai, o avô e o bisavô que vieram de lá, né? Que seguem essas carreiras. Então, os médicos, né, foi uma coisa que a gente meio sabia, assim, desde os mais médicos lá, mas que ficou muito claro, assim, é um bando de fascista, né, um monte, né, a gente viu esse caso, deve ser um dos mais horrendos de todos, né, desse anestesista aí, estuprando mulher no meio da cesárea. Então, enfim, eu acho que o Brasil, né, assim, o segundo maior partido nazista fora da Alemanha foi no Brasil, né? Foi o movimento integralista. Então, o Brasil, como dizia, acho que foi o Milor Fernandes, né? Tem um passado enorme pela frente, né? Tem uma coisa muito, muito enraizada na gente. Essa coisa do assédio foi muito dura porque, por exemplo, no caso da Renata Carvalho em Jundiaí, foi um juiz de primeira instância que vai lá e proíbe a peça dela. O que ela faz? Ela vai lá, recorre, ganha, ela pode reapresentar, e aí o que o Magno Malta faz? Ele vai na live dele e fala, mas você sabe que esses juízes erram muito, então você entra lá, assedia judicialmente ele, faz isso. Então, assim, a gente vê isso acontecer como uma lógica que opera, assim, nessas instituições que dependem disso, que, assim, qual é a lógica do MBL? Bom citar o MBL, né? Muito bom MBL, eles são muito os caras que ferveram o caldo e voltando ao neoliberalismo. Quem pagou o MBL? Foram um monte de empresa brasileira, foi um monte de instituição americana, eles que financiaram o MBL, né? Então, assim, a gente vê essa que é eu acho que é um dos grandes perigos para o Brasil nas próximas décadas, que vai ser esse Brasil paralelo, que é outra que é financiada por esse Instituto Milênio. E qual é a lógica deles? Eles, se você fala qualquer coisa, é capaz de eu ser processado depois desse podcast. Eles te processam. E o que acontece? A gente vendo os artistas, o filme traz isso, né? São indivíduos dentro da casa ou dentro do camarim, falando pequenininho. O volume de ataque, individualmente, eu não tenho como competir, entendeu? É muito violento. Então, assim, se o Brasil Paralelo me processar, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado, entendeu? Eu vou ter que ligar para um desses advogados foda e falar, querem me prender aqui, querem me processar, me ajuda. Então, eu acho que as instituições têm essa função, assim, que o Daniel falou, de atacar a gente, criar vários tipos de censura, mas a gente também vai precisar de instituições para defender a gente, porque não é uma questão individual, assim, eu sozinho não vou conseguir bater de frente com essa galera. E essa coisa daí eu acho que isso se espalhou e todo mundo começou a ver, né? Por exemplo, o meio ambiente, o caso do Bruno e do Dom, é só uma coisa simbólica, né, do que está acontecendo há um tempo, tem essa pesquisa sobre o assédio institucional e, assim, 85% da galera que foi entrevistada anonimamente está com algum tipo de problema psíquico. Então, assim, o medo é esse sentimento mais comum, sabe? E o que eles fizeram, assim, né? Eles pegaram, existem umas regras públicas que valem isso para a cultura, para vários lugares, o ICMBio, o IPEA foi assim, que você tem uma porcentagem que tem que ser ocupada por funcionário público, para você proteger um pouco a carreira. O que eles fizeram? Militar e PM são funcionários públicos, então esses caras começaram a ocupar o RH, o comitê de ética, a corregedoria, então assim, você não tem nem mais para onde recorrer. Enfim, tô dando umas voltas, porque assim, não é o tiozinho da esquina que é bolsonarista que vem me pressionar. Claro que ele vai vir, entendeu? Mas contra ele eu tenho como fazer. Se o CCBB recebe uma ordem da SECOM e proíbe o pessoal aí do Rio de fazer o Caranguejo Overdrive, o que eles fizeram? Eles juntaram 10 mil pessoas na frente do CCBB, né? Então eu acho que também aí
tem um certo indício de como vai ser a nossa resistência. Assim, a gente vai ter que cada vez criar mais e criar mais coletivamente. Assim, sozinho vai ser muito duro. E só pegando um gancho aí em cima do que você falou, porque o que você fala agora sobre criar resistência tem relação com a questão que eu queria saber, a sua opinião com relação ao futuro. Da mesma maneira como a cultura foi extremamente atacada, eu me lembro que antes da eleição de Bolsonaro, ainda entre o golpe, ali nos meses iniciais do golpe, teve um movimento muito forte aqui no Rio, foi o Ocupa Minc, né? Inclusive eu estive lá algumas vezes e tal, e sempre me deixou curioso como o pessoal da cultura conseguia fazer uma mobilização muito grande, que muitas vezes nós fora não conseguíamos, né? Os próprios sindicatos não conseguiam fazer, e a cultura conseguia fazer. E, pô, você também falou um outro negócio que me deixou... Eu lembro que durante a pandemia eu tive um dia que foi um dos maiores porres que eu tomei na minha vida, inclusive. Foi naquele dia que o Gil fez a live dele de São João, que foi um momento que, tipo assim, eu tava vendo aqui em casa, eu, minha companheira e minha sogra, que estávamos aqui no isolamento, naquela época, o auge da pandemia, morrendo sei lá quantas mil pessoas por dia. E foi só naquele dia, naquele momento exato, que bateu a ficha, que a ficha bateu e caiu assim em mim. Falei, caralho, o Brasil já teve o Gilberto Gil como ministro da Cultura e eu não aproveitei isso, saca? Óbvio que eu aproveitei, filho, porque, né, o Ministério da Cultura naquela época fez diversas ações que eu mesmo me beneficiei, os pontos de cultura e etc e tal, mas o que eu quero dizer é que eu nunca parei para refletir no tamanho do que significava um cara como Gilberto Gil, provavelmente um dos maiores gênios da história da humanidade. Esse cara foi ministro da Cultura do Brasil no período que eu era jovem, que eu estava, né, pulsando vida e tal, e eu nunca dei o exato tamanho, o exato valor ao que aquilo significava. Eu só fui me dar conta da merda que eu estava vivendo quando eu me peguei trancado em casa numa pandemia, sabendo que o secretário de Cultura do Brasil de Bolsonaro é o Mário Frias. E aí, porra, aquela noite, cara, eu me lembro que eu tomei um porre homérico de todas as bebidas que tinham dentro de casa, cerveja, vinho, uísque, a porra toda, fumei tudo que tinha. E 3 horas da manhã eu tava conversando com outros amigos bêbados, tipo, chorando, assim, caralho, cara, que merda, que a gente tá fazendo, o que a gente tá vivendo, brother? Que inferno, que merda, isso parece que nunca vai acabar. Mas, felizmente, parece que vai acabar. Pelo menos eleitoralmente, parece que vai acabar, né? A gente tem que continuar perseverando, né, e conversando com as pessoas, porque parece que vai acabar. O Lula tem que tomar todos os cuidados, eu já cansei de falar aqui diversas vezes, eu acho que o Lula tem que tomar todos os cuidados, porque ele, nesse momento, é a nossa esperança de sair desse inferno e começar a pensar um novo país a partir daí. E aí, eu queria te perguntar, enquanto ator e diretor e um militante da cultura, o que você já falou de mobilização do pessoal da cultura, de organização e resistência. Mas, enquanto Estado, eu não imagino que o Gilberto Gil seja convidado e aceite novamente ter um cargo de ministro no Ministério da Cultura. E a gente também não tem figuras... A gente tem muitas figuras brilhantes nesse país. Anitta. Mas é muito raro um Gilberto Gil, não no Brasil, no mundo. É muito raro. E aí, como que você pensa do ponto de vista do Estado brasileiro? O que fazer com a cultura a partir de 2023, levando em consideração, né, o cenário que nós temos hoje, de Lula eleito, quem sabe, no primeiro turno? Vamos fazer um exercício de futurologia aqui e acreditar que vai ser isso mesmo, vai dar tudo certo, ele vai ganhar em primeiro turno. O que fazer com a cultura para poder devolver vida a esse setor, não só devolver vida a esse setor, mas fazer com que esse setor seja visto pela população em geral com a devida importância que ele tem. Porque muitas vezes só na pandemia, inclusive, que a gente, eu não digo mas muita gente só na pandemia foi se dar conta da importância da cultura para manter a gente vivo, né? Porque aí existiam peças de teatro virtuais, lives musicais e etc e tal, e aí a gente pensou, cara, se não fosse a arte, se não fosse a cultura, a gente estaria hoje muito mais louco do que a gente realmente está. E aí o que fazer para o futuro, pensando no futuro? Bom, futuro é sempre difícil, assim, mas, bom, de cara eu já concordo com você que o Lula tem que se proteger pra caralho. Eu acho que tem uma coisa mais geral, que eu poderia dizer que, assim, essas pessoas não entraram no fascismo sozinhas, né?
e elas não vão sair sozinhas. Então, eu acho que, em termos mais amplos, a cultura e a educação vão exercer um papel muito, muito forte. Mas a gente tem que ter muita consciência que vai ser um processo bem longo, assim, não vai ser... Por mais que o Gil topasse voltar, ele não vai topar, mas por mais que voltasse outro grande cara, né? Porque a gente foi de um cara que armava a nossa alma de potência para um cara que anda armado literalmente em reunião, né? Essa porra desse Mário Frias, né? Eu acho que não vai ser um ministro, não vai ser um governo que vai conseguir mudar. Então eu acho, por exemplo, assim, a gente vivia um momento, vou dizer, por exemplo, dessa questão da Rouanet. Todo mundo fala da Rouanet, e as pessoas não sabem nem como funciona, né? Que não é nem dinheiro do Estado para você, é renúncia fiscal, né? Então, o que a gente vivia nessa época, né? A gente vivia uma coisa que é assim, a gente precisa rever a Lei Rouanet, porque o que ela tem gerado? Tem gerado uma puta concentração de renda, em basicamente Rio, São Paulo, para poucos lugares. O maior captador da Lei Rouanet é o Itaú Cultural, então nós temos um problema seríssimo com isso. Então, assim, a gente estava num momento que a gente precisava debater melhorias, assim, disso. E, obviamente, veio esse governo e acabou com tudo, né? Agora não, que até mudou, né? Mas agora assim, aquele André Porciúncula é o cara que aprova ou não o Rouanet, assim, virou uma loucura, né? Então, assim, pro futuro, assim, eu vejo... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer de cara é, assim, a gente, no dia 1º, que nem você falou, Wagner, a gente tem que tomar o maior porre da nossa vida no dia 1º de janeiro, comemorar pra caralho a eleição, para começar a sair desse inferno. Mas no dia 2 a gente vai ter que começar a pressionar o Lula. Muito, assim. Porque tá tendo... assim, quando você coloca o Alckmin, essa gangue toda, essa galera toda em volta, vai ter muita disputa de interesse e alguém vai perder. Ele não vai dar para atender todo mundo. Então, assim, eu acho que a gente tem que pressionar muito, muito, muito para que a gente puxe esse governo um pouco para a esquerda que seja e que pense a cultura nesse outro lugar, assim. Tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental também, é a gente pensar, por exemplo, esse lugar da pressão é bem concreta, né? Por exemplo, a gente não tem basicamente nenhuma regulamentação, vou dizer, por exemplo, de streaming, né? Netflix, essa porra toda. O que está acontecendo? Eles estão engolindo tudo. Então, assim, o Conselho Superior de Cinema e tal, que tem alguns membros, são basicamente só essas grandes corporações que agora estão lá. Então, a gente vai ter que lutar de novo para ter isso, para regulamentar. Sala de cinema, né? A gente tem pouquíssima sala de cinema no Brasil e lança um filme dessas merda aí da Marvel e vai em 90% das salas, entendeu? Então, assim, é muito... A gente vai ter que brigar por esses passos, assim. Eu acho que tem essa questão da coletividade, por exemplo, faço questão de citar aqui, por exemplo, a Renata Carvalho, que é uma das atrizes que está no filme. Ela, por exemplo, tem o Movimento Nacional das Artistas Trans, o Monarte, que ela reúne essa coletividade de artistas trans e eles vão atrás de trabalho, projetos juntos e tal. Então, eu acho que vai passar muito por aí também fazer isso. E eu acho que a gente tem que apostar que essa destruição assim, institucional foi muito severa, foi muito profunda, vai demorar para ser feito, mas eu acho que a gente tem grana, a gente tem que brigar pela grana. Assim, só o que se ganha de isenção para essas milhões de banqueiros e tal, assim, uma parte muito ínfima indo para a cultura já vai ser um impacto grande. A gente teve a Aldir Blanc e o Paulo Gustavo, então insistir para isso crescer e continuar. E eu acredito um pouco assim nessa ideia também de dar uma descentralizada, assim, sabe? Sair um pouco dessa nossa lógica só Rio-São Paulo. Os espaços de cultura que o Gil fez foi um puta sucesso, foi incrível por causa disso também, né? Fazendo essas políticas. Mas eu acho que a briga vai ser bastante política, assim, pra gente criar essa... Que a gente viu que, assim, num estalar de dedo, eles vão e destroem tudo. É muito rápida a destruição, então eu acho que é por aí. Queria só, antes da gente encerrar, lembrar de dois episódios aqui. Na verdade, um episódio do Lado B, né? Que é o com a Isabela Calil, tão citada aí pelo nosso convidado. A Isabela Calil esteve com a gente no episódio 188, Anatomia dos Extremismos, né? Falando bastante aí dos estudos dela, né? Dela sobre as células neofascistas e tudo mais. E sobre uma fala que o Henrique falou, que eu achei curiosa, sobre o poderio, né, dessas instituições que avançam com censura, né, e avançam usando muitas vezes o próprio poder judiciário. Lembrar do caso do escritor J.P. Cuenca, né, que enfrentou 111 processos da Igreja Universal. A Igreja Universal, ao invés, né, da Igreja Universal CNPJ do Edir Macedo lá, né, da empresa maior, processar o J.P. Cuenca, ela optou que cada templo
em vários lugares diferentes, processasse ele, né? Uma clara perseguição judicial, né? Enfim, eu nem sei como é que ficou esse caso, eu acho que ele acabou conseguindo concentrar tudo num lugar só. Provaram, né, que aquilo era um absurdo. Isso, é assédio judicial. Exato. Exato, mas assim, tentaram, né? Acho que ele foi até bem auxiliado por bons advogados. Até por isso, né? Um cara que tem algum... Escrever no Globo. Escrever no Globo, não é um desconhecido completo. Para atores e artistas menores, por exemplo, é mais complicado. Henrique, foi um prazer bater esse papo com você. Acho que rendeu bastante, como o Fagner falou, né? É um assunto que rende bastante. A gente gosta de tratar muito aqui da arte, da cultura, do cinema, porque é isso, né? Muitas vezes são os primeiros a serem atacados, né? Quando num momento de crise você vê a opinião pública, por exemplo, falando que, né, o cinema é o de menos, a arte é o de menos, cultura é o de menos, importante é a escola, né? Tem esse discurso estúpido, né, tacanho. Então foi muito legal bater esse papo. Obrigado por ter aceitado o convite. Deixa seu recado final aí, obviamente fazendo jabá, falando os nomes de todo mundo que tu tiver anotado aí. Fica à vontade, o espaço é teu. Valeu. Bom, eu queria agradecer vocês. Pô, acho um programa muito foda lá do B. E, pô, eu sou ruim de jabá, assim, mas vamos lá. Dia 4 de agosto, o filme vai estrear nos cinemas, Quem Tem Medo. Vai ser... A distribuição é da Embaúba Filmes, do Daniel Queiroz. Eu acho que a Embaúba é uma das grandes distribuidoras que a gente tem hoje. E não estou dizendo isso por causa do nosso filme. Se vocês entrarem no site deles, eles têm um catálogo incrível, dá para você acessar filmes por lá. E o Dani, ele ligou para a gente e falou, eu tô assim, entupido de filme, mas eu vi e eu faço questão de lançar. E a gente falou, porra, Dani, nós não temos dinheiro. Ele falou, mas nós vamos dar um jeito, sabe? Então, queria agradecer demais o Dani. Então, assim, as salas a gente ainda vai confirmar, são as salas parceiras aí da Embaúba. Queria agradecer também o Daniel Peck, que é o nosso produtor, e mandar um beijo para os meus dois parceiríssimos de direção, o Ricardo Alves Júnior, Delane Lima. E, pô, agradecer vocês, convidar todo mundo, que cinema é duro fazer aqui, mas também não é só uma coisa do cinema, assim, sabe? Eu faço teatro também, eu dirijo, atuo. O teatro também é super jogado de lado, assim, a literatura, a dança e tal, então vamos apoiar. E que nem o Fagner falou aí, a gente teve nesse momento aí essa síndrome de abstinência convivial, assim, né? A gente precisa conviver e viu como é importante a coisa da cultura para todo mundo. Foi um respiro para nós artistas produzir durante a pandemia, mas para todo mundo que assistia também. Então isso é o que dá tesão na gente fazer, e é isso. E vamos lançar o filme agora mesmo para provocar esse debate. E, porra, vamos derrotar essa merda desse fascismo. É o que sobrou para nós. É isso, agora a gente vai para o caô da semana. Caô. Lê, 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 A semana teve muitos caôs, né? O Brasil, como eu falei no primeiro bloco lá, é um eterno caô da semana, já há pelo menos aí uns 6 anos, né? Dessa vez, o assassinato de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu, chocou o país, se ainda é possível se chocar com alguma coisa durante o regime Bolsonaro. Bem, se alguém aí tá desavisado, né? Na madrugada de sábado para domingo, enquanto comemorava sua festa com motivos e decorações do PT, Marcelo foi morto por Jorge Guaranho, um policial bolsonarista que invadiu o local para defender o fascismo, basicamente. É um caso bárbaro, né? Simbólico, mas não dá para dizer que surpreende, né? Lembremos, no primeiro dia após a eleição de Bolsonaro, mestre Moa do Catendê foi morto a facadas por um bolsonarista, pelo mesmo motivo, ser petista. Luara, eu ia começar com você falando de medo, porque foi curioso, porque você fez a pergunta pro Henrique sobre medo, né? E eu tinha feito também esse preâmbulo aqui para começar com você sobre o medo. E aí, por alguns motivos, né? Primeiro, você é da mesa única que é, de fato, filiada ao PT, então, de fato, a petista da mesa de carteirinha é você. Esse caso, né? Já tiveram alguns outros casos de agressão. Teve um rapaz no Ceará também, se eu não me engano, durante a campanha, se eu não me engano, foi morto também por um bolsonarista,
que acho que saiu atirando em todo mundo, ou tacou coisa em alguém, alguma coisa assim. Mas esse caso... Eventos menores, né, como a bombas Sim, a de bomba merda de no merda, discurso exato. em Uberlândia, no Rio Exato. de Janeiro, aqui na quinta-feira passada. Mas esse caso específico... Teve os tiros na caravana do Lula Eu também, ia há falar uns isso. anos atrás. Ah, bom. Isso foi ainda antes do Na- governo Bolsonaro, né? É. Foi 17, eu acho, 2017. E eu acho que esse caso, e aí por isso que eu quero começar com você, esse caso choca talvez mais. Primeiro motivo, era um homem filiado ao PT, ele não era só filiado ao PT, né? Ele participava das atividades, era um tesoureiro do PT. Numa cidade... dirigente, né? É um dirigente, né? Numa cidade que não é uma cidade tão pequena assim, né? A gente não tá falando É uma cidade média. de um interiorzinho assim, né? É uma cidade conhecida, todo mundo conhece, até pelas cataratas lá e tal, tá ali. E pela circunstância também, acho que choca mais, não era um ato político, nada justifica, obviamente, né, gente? Mas assim, não era que ele tava lá pregando... Era uma festa de aniversário, era uma festa de aniversário frente da dele. família, com filha de 1 ano no colo. Não, um ano não, 40 dias. Nem de 1 ano, né? Nem de 1 ano. Recém-nascido. Né? Então acho que chocou várias camadas isso, né? E aí, enfim, a minha pergunta é sobre medo, né? São tempos que exigem coragem, já diria aí os grandes revolucionários. Nessas crises a gente precisa de coragem, né? A gente precisa de coragem para defender os nossos pontos de vista, para ir à rua, né? Às vezes nem para ir à rua, para ir pro trabalho, para falar alguma coisa, para falar um ai. Né? Você, enquanto mulher, a gente sabe que os ataques são mais violentos e mais direcionados a uma mulher, e aparecem de várias formas, inclusive, né? Então eu queria que você comentasse, né, como é que você... A gente acabou nem falando sobre isso, né, no nosso grupo. Acho que meio que passou batido esse assunto, assim, não sei se foi meio muito sensível e tal. Então, eu acho que é um bom mote aí pra te perguntar pela primeira vez aí, como é que você recebeu essa notícia, como é que você vê essa questão do medo, né? Como é que bateu em você enquanto uma filiada petista? Basicamente, o que eu tô perguntando poderia ser você. Então, como é que... Exato. É o que a gente sempre pensa, na verdade, assim, ainda que eu não fosse petista, a gente precisa fazer esse exercício, que é um exercício humano, né? Acho que tem outros casos também, até de violência, não vou chamar patrimonial, porque ela também acaba sendo de ataques a sedes do PT em várias cidades, isso aí, todo dia, né? Sem contar os ataques a movimentos sociais ligados ao PT, como em militantes também, mortes desses militantes, como militantes do MST e tudo. Então, é difícil, Caio, porque acho que toda morte violenta, ela é, de certa forma, uma morte política, né? E, portanto, uma tragédia. E pior ainda, porque poderia ser evitado se não houvesse tanta omissão. Eu acho que o que a gente está vendo, e é isso que deixa, talvez, que eu vou fazer aqui, a minha resposta vai ser tanto pessoal, né, aí como pessoa mesmo, como filiada, como petista. É óbvio que existe esse medo, ele não é de agora. Na verdade, eu acho que desde que eu me entendo, porque meus pais são petistas também, e eu lido com o PT já há algum tempo na minha vida, né, como já falei algumas vezes aqui, sou de uma cidade do interior de Minas, não é exatamente uma cidade petista, é uma cidade onde o PT sempre resistiu para existir. Então, se era diferente, tudo, eu sempre teve provocações. Eu fui candidata em 2018, ouvi muita coisa também, fui agredida, não fisicamente, mas verbalmente, era muito comum, é o tipo de coisa que abala a gente, que deixa a gente pensativa mesmo, se vale a pena, e sempre vale. Mas aí eu tô falando de uma experiência pessoal, assim. É difícil você falar que vale a pena para uma família que acabou de perder o seu pai, o seu marido, sabe? Um amigo querido. Então, o ponto aqui que eu acho que a gente deve tratar, quando eu falo de omissão, essa omissão, ela é de uma sociedade, né? De quem deveria cuidar, de quem deveria investigar, de quem deveria punir. E quando a gente fala em punição, não é para cair em bravata, do tipo, tem mesmo que revidar. Eu acho que é um discurso perigoso. Aí não é cair também na falsimetria, como a gente viu na grande mídia, né? Mas é porque não pode ser uma reação que transforme o medo nessa tônica do debate. Eu acho que é aí que é perigoso, porque eu acho que esse crime contra o Marcelo, ele chocou também pela proximidade da eleição. A gente está muito nessa expectativa de que vai rolar. E ali pode ter soado como um cala-boca, sabe? Fiquem na sua, não vão se afirmar petistas. Porque o Lula, acho que no comício que ele fez, né, do ato que ele fez, antes de ser preso, ele falava disso, assim, né? A gente não ter vergonha de andar na rua como petista, de se afirmar como petista. E eu ouvi isso de várias pessoas. Mas você não tem medo de colocar uma camisa, um botão, de levar uma bandeira? É óbvio que a gente tem,
sabe? Às vezes, hoje ainda, eu faço e olha que nós estamos liderando as pesquisas, eu faço esse exercício, assim, tem dia que eu não estou disposta a debater nada, tem dia que eu só quero ir ali ao supermercado, agradecer o Paulo Guedes, sabe? E voltar para casa em paz, voltar em segurança, e a gente faz esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo eu acho que acaba sendo... Eu acho que a gente tem direito de escolher, assim, mas para mim é cada vez mais óbvio que a gente precisa insistir, sabe? E se mostrar, e dizer, olha, esses números das pesquisas, eles existem, a gente está aqui e a gente tem ideias, a gente quer debater essas ideias, a gente quer colocar esse bloco na rua, porque a gente não pode... Essa reação que eu falo de transformar, né, o meio da política, a gente não pode transformar, porque isso é um tom da política da democracia burguesa, que é a ditadura da maioria. A gente não pode acreditar, recai, né, naquilo que a gente sempre fala aqui no lado B, que uma vitória do Lula, ou mesmo os números da pesquisa, traduzem um caminho mais fácil, mais progressista. O Bolsonaro não vai acabar se ele for derrotado nas eleições, o bolsonarismo não vai acabar. Então, acho que cabe dizer, além de lamentar a cobertura da mídia hegemônica, que sempre surpreende pela canalice, né? Mas a gente precisa saber captar também o que interessa essa falsa simetria, né? Essa tentativa de criar uma equivalência entre petistas e bolsonaristas. Porque quando eu falo para além, é porque nós vamos precisar de cuidado, e esse cuidado perpassa a organização. Como é que a gente denuncia, como é que a gente se protege, também como é que a gente reporta eventuais casos de violência, de covardia, porque a gente precisa saber como agir para não cair nessas armadilhas, né? Então, vai muito disso, assim, eu acho que a gente ficou muito quieto, eu pelo menos fiquei muito quieto lá no grupo, porque eu fiquei muito pensativa esses dias. Nós precisamos preparar a nossa gente para lidar com isso, porque isso já está acontecendo, Sim. Isso já foi anunciado, foi há muito tempo, e eu acho que a gente não está preparado. E o medo, ele tem esse negócio, que eu acho que é o maior medo que eu tenho, é do medo me paralisar. Por isso que quando às vezes eu penso assim, hoje eu não vou assim, hoje eu não vou colocar e tal, eu me sinto mal, sabe? Eu me sinto como se não tivesse... eu me sinto covarde. Sim. Eu não acho que é assim, que é uma coisa que as pessoas devem sentir também, falando de mim, sabe? Porque, poxa, os caras não têm vergonha da própria burrice, entendeu? Eles não têm vergonha de mostrar, de assumir um lado perverso, assim. E o que eu tô lutando não é o que eles estão lutando. Então, assim, não existe essa falsa simetria. Por que eu tenho que me esconder? Sim. Sabe? Pelo contrário, eles têm o monopólio da covardia, né? Isso o que foi feito com o Marcelo, no contexto normal, a gente não imagina um de nós fazendo, né, o contrário. A nossa reação ela está dentro da lei, né? A nossa reação está dentro da lei, levando em consideração que não estamos num contexto revolucionário, então a gente tem lei para isso. Eles não só estão à margem da lei, têm o monopólio da covardia, não é nem da violência, é o monopólio da covardia, é diferente, e manipulam a opinião pública a seu favor, né? Porque no fim das contas, todas essas empresas de mídia que estão aí coadunam desses valores autoritários, Sim, totalmente. Esses valores reacionários, enfim. No fim das contas, a escolha para eles não é difícil. Eles fingem que é difícil. Mas a escolha para o Estadão, a escolha para a Folha de São Paulo, a escolha para a Globo é muito fácil. Eles têm lado e eles sabem exatamente o lado que eles estão. Até queria comentar aprofundar, né, sobre essa questão do nosso momento observatório da imprensa, né, que a gente sempre faz, aprofundar um pouco sobre essa questão de como foi abordado, né, essa coisa da polarização virou moda, né? É mais assim como o Centrão, assim como o Centrão que é da direita, que é a terceira via, que também é da direita. Polarização, Centrão, meritocracia, a reforma trabalhista que vai gerar emprego, tudo isso é bordão que eles criam. Pois é. E nada disso existe. Pois é. E a gente viu bastante aí, né, as pessoas usando esse termo, polarização. A gente viu em menor escala, infelizmente, algumas pessoas não dizendo expressamente que aquilo era bolsonarismo. Até acho que, não sei se ela nos ouve, a Flávia Oliveira, que é sem dúvida uma das melhores comentaristas da Globo News. Não sei se ela nos ouve, tomara que ouça, né, porque, enfim, se chegar a ouvir dela, melhor ainda. Ela confrontou o Demetrio Magnoli, e aí a gente vê como o muro é baixo, que o Demetrio Magnoli falou em polarização, e ela, pelo menos eu vi o vídeo, 2 minutos de vídeo, ela falou que não, que aquilo ali era uma violência específica de um candidato e tal. Achei que no discurso dela, da parte que eu vi, talvez ela tenha falado em outra parte, não sei. E de outras pessoas,
como foi o Ciro Gomes, por exemplo, que eu até botei lá no Twitter, que eu considero o Ciro... Tenho vários problemas com o Ciro político, mas eu considero o Ciro um analista político razoável. Acho que ele entende um pouco a conjuntura. Pelo menos até agora ele se demonstrou bem isso, assim. E ele fez lá um post também, e sem usar a palavra Bolsonaro e bolsonarismo. Não dá para analisar o assassinato do Marcelo sem usar a palavra Bolsonaro e ou bolsonarismo. Porque... Basta entrar nas redes sociais do assassino. Exato. Inclusive, os relatos são de que ele gritou: aqui é Bolsonaro, antes de matar o Marcelo. Foi um crime político, mas não é um crime político de polarização. Porque o crime político de polarização seria se eles marcassem um lugar, talvez, neutro, e aí um falando aqui é Lula, aqui é Bolsonaro, aqui é Lula, aqui é Bolsonaro, e eles se matassem. Que não foi o que aconteceu. O cara invadiu a festa de aniversário. Ele invadiu a o lugar festa privado de aniversário com motivos do PT. Não é porque ele era um petista, ou seja, o cara estava ali com uma bandeira do Lula, tudo do Lula. Nem se conheciam, né? E mesmo que se conhecessem. Mesmo que se conhecessem. Não, mas exatamente assim, é um negócio que é tão chocante, é no nível do absurdo, Pois gente. é. E aí, o que o Caio fala, né? Não tem como você analisar, porque o Bolsonaro é ele que reúne isso, assim, é ele que reúne todas essas ideias, esses valores de anulação do outro. Que uma das fake news aí que tem é que é porque eles se conheciam, então o crime não é político, é um crime lá de acerto de contas. Mesmo que eles se conhecessem, que eles tivessem alguma relação, ele atirou no cara pra matar porque ele tava comemorando o aniversário com motivos do PT. Exato. E do Lula. Se é porque a mulher de um tava tendo caso com o outro, aí seria outra coisa. Mas os caras são ruins até no argumento, né? Tipo, o fato deles eventualmente se conhecerem, que não se conheciam, não anula o fato de ser um crime político. E aí o que ocorre no bolsonarismo, né, gente? Que é o fascismo, né? A gente fala bolsonarismo, mas é o fascismo brasileiro. É fascismo mais do que nunca, fascismo. E a velha história do guarda da esquina, né? Pois é. Tem dois aspectos que eu queria falar. O primeiro aspecto é você vê o nível de desumanização do fascismo, né? Ele serve exatamente para isso. E é isso, ele é o fim, né? O fascismo é isso, né? É desumanizar o próximo. Ele não é porque, o fascismo é legal porque, sei lá, eles gostam do Estado forte, para isso ele desumaniza. Não, o fim do fascismo é esse, desumanizar o próximo, a minoria. E você vê como ele tá dando tão certo no Brasil, sempre deu, né? Mas agora tá aí no poder, que 2 irmãos bolsonaristas do Marcelo, um deles, inclusive, não tinha contato com o Marcelo, o outro tinha, foi convidado pra festa, a esposa desse outro tava, ele iria, não pôde ir. Ou seja, não é que eles estavam brigados, tinha um ali que pelo menos, né? Mantinha contato. E aí, por isso eu julgo que talvez nem seja dos mais fanáticos bolsonaristas. Receberam um deputado federal, pastor fundamentalista bolsonarista. Deputado que não é do Paraná, é daqui do Rio. Abriram a porta para esse homem levar um recado do Jair Bolsonaro, um recado que em nenhum momento, obviamente, porque o fascismo é assim, mostrou empatia e sensibilidade com o fato. Apenas um recado para falar assim, vocês limpem minha barba, vocês são bolsonaristas mesmo? Então, vocês vêm aqui, dão uma entrevista aqui dizendo que, tem nada a ver com isso não, isso é Bolsonaro não. Então, o nível de desumanização desse caso, talvez por isso ele seja tão grande. Provavelmente é o mais emblemático das agressões do Bolsonaro. E olha que, é diária. E em cima de todo mundo, né? Principalmente das ditas minorias. Você vê irmãos perderam o irmão, cara. E por mais que um lá talvez tenha se desentendido, caralho, perdeu o irmão assassinado. Não é que perdeu o irmão que infartou, assassinado. Por um bolsonarista. Por um cara que gritou aqui é Bolsonaro. O irmão que era petista. E o cara abre a porta para um pastor. E aí um deles reclamou, né? A esquerda mostra mais empatia nessa hora, poxa. Cadê o nosso lado? Brother, o seu lado é isso. Eu espero, não espero nada. Mas assim, é o modo de falar, né? Eu espero que, no mínimo, com seu irmão morto por um igual a você... Que defende as coisas que defende as coisas que você defende e que matou por isso, eu espero que você, pelo menos, reveja de que lado você tá. E é diferente, por exemplo, dessa coisa que a gente vê na internet, do não falha nunca. É mentira, às vezes falha. Às vezes falha. E aí a gente fala aí do caso do anestesista, né? Do estupro. Isso, então, tem um monte de caso. Falha. Nesse caso é diferente. No caso do Marcelo é diferente. Né? Porque não tem como falhar. Aquilo ali foi o fato. O que eu espero que... Primeiro, é difícil que o bolsonarista padrão, né? Esses 15%, 20% aí do fascista... Esse já era, gente. Esses são fascistas. E aí é bom a gente entender também isso. Que às vezes eu falo assim...
A Luara fala muito sobre isso, conversar, dialogar. Eu acho que tem que dialogar com quem está disponível a dialogar, sim, né? Óbvio que tem. Acho que saiu pesquisa aí que 14 pontos percentuais de pessoas que votaram no Bolsonaro no segundo turno em 2018 estão declarando voto no Lula. Claro, são vários, gente. E é Senão isso. Não virava. Eu conheço um monte. Senão não virava. E assim, tem pessoas que é isso. Votei, porque... Mas tem uma galera, gente, que é isso. E aí eu vou lembrar de novo que é duro ouvir isso. A sua tia aí, do Zap, o seu primo aí, empresário às vezes, né? Seu irmão, médico, advogado, enfim, não importa aí a profissão. Eles são fascistas, brother. Porque não era só fascistas os camisas negras, os segurança miliciana do Mussolini. Não eram só nazistas os generais da SS. Era a tia que delatava comunista pra SS. Entendeu? Todo mundo. E aí tem aquele vídeo clássico, né? Do cara... Você é fascista? Não, mas eu sou... Então, tô cumprindo ordens, né? Então, brother, a gente vai ter que primeiro ficar alerta, porque é isso. Numa discussão, esse cara tá com raiva de você. Aquele teu amigo bolsonarista, ele tá com raiva de você. Ele pode não ir na tua festa de aniversário do PT e te matar, mas ele numa discussão com você, ou por outros motivos, ele tá com raiva de você. E ele defende uma política que quer muitas vezes o seu extermínio. Dependendo, inclusive, de que cor você é, ou de que orientação sexual você é, ou de que gênero você é. Isso, pra mim, abriu um buraco negro, assim, de como a gente tá, e de perigos reais que a gente corre de vida, né? A gente corre risco de vida. Isso é grave. E ainda assim vai haver lá pessoas, e aí eu sempre falo, né? A gente tem, infelizmente a gente convive de alguma forma, chefe, o Uber que a gente pega. Se a gente, não tenho mais amigo e familiar, cortei laço. Mas a gente vai ter alguém. E esse alguém, primeiro que o ser humano, qualquer ser humano pode matar alguém, né? Isso aí a psicologia, sei lá, a psicanálise já disse. Todos nós só podemos matar alguém, temos potencial pra isso. E essa pessoa carrega tanto ódio com ela, tanto ressentimento, e ela tá do lado de um exército de sociopatas, que a vítima pode ser a gente, né? Numa circunstância talvez não tão específica como foi a do Marcelo. E isso foi realmente... É um causaço da semana, é um negócio que a gente não tinha como não falar, porque é isso, cara. A gente daqui, a gente faz comunicação, por exemplo, né? Então, a gente que faz comunicação de esquerda é alvo fácil, né? Não, talvez não pra morrer, mas pra tomar um susto. E eu acho que quando acontece, Caio, todos nós já somos vítimas, sabe? Todos nós já retrocedemos enquanto sociedade, assim. Quando você não tem segurança para poder defender, e aí a gente não pode recair também, eu falo muito do diálogo, né? Eu falo assim, defender o que você quer defender, as pessoas falam, mas por que eu não posso ser a favor do Bolsonaro? Lembro que nas primeiras discussões as primeiras coisas assim, que eu vi sobre o bolsonarismo foi lá, primeiro ato pós-golpe. Então, o primeiro ato fora Temer que eu fui, apareceu um cara falando, porque tá aqui um monte de petista, pra mesa do Bolsonaro e tal. E aí o pessoal naquele dilema, se deixava ou não ir marchar com a gente. Eu falei, não, né, porra? Peraí. Então, assim, esse diálogo, ele tem que existir existem regras para esse debate acontecer. Claro. E tem um limite, e tem também, eu acho que o limite do nosso tempo. A gente fica muito querendo essa coisa da esquerda irmã Dulce, que você fala lá no Twitter, né? Querendo abraçar todo mundo, ninguém solta a mão de ninguém. Eu não solto as mãos dos meus, sabe? Dos nossos amigos, nossos companheiros. Agora, eu não vou perder meu tempo com gente que fala que tem mais que matar mesmo. Como é que você vê? O que explica essa mudança? Assim? Eu acho que a gente tem que pensar muito no que nós representamos. A campanha vai ser muito disso. Assim. Quem se engajar nessa campanha, eu tô apostando que a campanha precisa ganhar mais corpo, mais densidade, mais alegria, mais brilho no olho. Assim, apesar de que a gente não está em 89 e a gente não está em 2012. São dois erros que eu acho que tanto o PT, quanto a esquerda, quanto um campo minimamente democrático progressista precisa ter na cabeça. Assim. Por isso que todo mundo que aposta no antipetismo não está flertando mais, não está numa suruba com o fascismo. Porque o antipetismo, ele é concentrado, né? O bolsonarismo, ele centra a força no antipetismo. Não é o contrário, não é o Lula que precisa do Bolsonaro para existir. É o Bolsonaro que precisa do antipetismo para continuar existindo. Mesmo porque é o único argumento deles, né? Exato, qual a realização eles têm para mostrar?
Exato, não é essa anulação do outro, né, que nós falamos tanto aqui na conversa com o Henrique, assim, esse medo do outro, que é o medo também dessa perda de poder, é o medo também da livre expressão, o medo das novas ideias, é o medo que representa a voz de mulheres, de negros e negras, de indígenas. Então, eu estou postando muito que a campanha precisa ganhar uma densidade aí. E eu acho que a gente precisa entender esse brilho nos olhos aí para além da autoafirmação, sabe? E aí eu não estou, de forma alguma, não estou culpando a vítima. Acho que as pessoas têm direito de fazer seu aniversário do Lula, têm direito de usar sua camisa, têm direito de colocar seu óculos de estrelinha, mas não pode ser só isso, sabe? A gente vai precisar, cada um, se entender como o líder ali do seu próprio comitê, que seja um comitê, o bloco de uma pessoa só, mas que vai debater com uma alegria mesmo, com vontade. Essa vontade não é a autoafirmação, repito, ela é muito mais uma expressão maior do que acredita, dos seus ideais e tal, do que a anulação do outro, que é querer gritar mais alto. Porque se a gente começar a gritar, ninguém vai se entender, sabe? Vai ter que ser um negócio que a gente junte mais gente, então que a gente esteja mais junto com os outros, chama a gente para isso. A organização passa por aí, passa por essa estratégia também para a gente não estar sozinho pelos lugares. Não é do medo, gente, é de tomar, sabe? De colocar o bloco na rua, de tomar as ruas de novo, de fazer o negócio de uma forma legal, porque precisa ser legal, precisa ser gostoso, precisa ter arte, precisa ter vontade, então a gente não faz. Não pode, se a gente ficar muito nessa do embate, nós vamos perder tempo. Acho que o meu ponto é esse, eu não quero perder tempo mais, porque nós estamos pouco. As eleições são daqui a pouco, gente. Nós estamos em quê? Menos de 3 meses. 3 meses das eleições. 2 meses e meio, né? Então, O outro ponto que eu queria tratar, que eu falei do petista filiado, né, sobre o simbolismo de ser um filiado, um dirigente do partido, mas é bom lembrar que no fascismo, né, o ataque é o outro, né, e o outro é qualquer um que não seja deles, né, e aí a gente vê, tem vários casos, que não chegaram a ser agressões, não chegaram a ser agressões físicas, né, mas de agressões de moral e de fake news, né. E aí eu cito, por exemplo, Dória, Felipe Neto, são figuras que eu não tenho nenhum apreço. Embora também não boto no mesmo balaio. Mas enfim, e são figuras que sofreram com o bolsonarismo também. Ou seja, o Felipe Neto não é petista. Tá aí a Anitta, né, que falou, eu não sou petista, nunca votei no PT. Muito provavelmente a Anitta, em 2018, inclusive, pelo silêncio que ela fez, né? Ela deve ter apoiado até o Bolsonaro ali nas internas. Ou não votou? Não voto. Não digo votar, mas digo assim, prefiro o Bolsonaro, né? Porque essa galera nem votar ou não, pra eles é indiferente. Mas é isso, vai sofrer com fake news, sofre com isso, porque é o outro. Petista é sempre o outro, é sempre bom lembrar isso, assim, né? Sobre como o fato de ser do PT dá um simbolismo muito grande, mas o petismo, enfim, é sempre o outro. Fagner, quer falar? Tá com o dedo levantado? Eu tô ouvindo aqui, eu tô prestando atenção no que vocês falaram. Na verdade, o que está acontecendo, né? Isso foi profetizado por todos nós aqui há muito tempo, desde antes da eleição. Quem quiser ouvir o que seria o governo Bolsonaro ipsis literis, entra lá no último lado B antes da eleição, do segundo turno da eleição 2018. Tudo que está acontecendo é exatamente tudo do ponto de vista econômico, social, está acontecendo, foi dito por nós no último episódio do lado B, pré-segundo turno. Esse é um ponto. E nessa situação, cara, nessa história toda que está acontecendo, que aconteceu com o Marcelo, que aconteceu com o Mestre Moa, entre outros, assim, todas essas barbaridades, esses vermes que saíram do armário para matar, para abusar, para estuprar e tudo mais, todos esses vermes que saíram do armário, do esgoto, melhor dizendo, para poder cometer essas barbaridades, eles sempre existiram. Eles estão absolutamente empoderados pelo verme maior, muito provavelmente pelo ser humano mais baixo, rasteiro e intelectualmente desprezível e moralmente inadjetivável que já nasceu na história desse país. Bolsonaro não é o pior presidente que o Brasil teve, o pior presidente eleito. Bolsonaro provavelmente é a pior pessoa que já existiu, com foro público, com direito à voz nesse país. É absolutamente inacreditável se acontecer, inacreditável que um sujeito como ele e a sua trupe saia da vida antes de pagar por todos os crimes e por todas as barbaridades que a sua existência permitiu que acontecesse. É inacreditável. Eu não quero crer
Bolsonaro e sua trupe, parte de seus financiadores, seus filhos, a sua malta mais próxima. Eu não quero crer que essa turma vai entrar para a história sem antes pagar por todas as barbaridades que eles empoderaram o guarda da esquina a fazer. Não quero crer. Esse é um ponto. E o segundo ponto, que eu só queria falar muito rapidamente sobre isso, é assim, o quanto eu tenho nojo da mídia corporativa brasileira. Não é outra palavra, não. Eu tenho nojo. Tenho nojo de quem, diante do que está acontecendo nesse país, do ponto de vista da fome, do ponto de vista do desalento, do ponto de vista da morte. Nós estamos num país que matou, as pessoas não morreram, o país matou 700 mil pessoas por Covid nos últimos 2 anos. Nós estamos num país em que o outro não pode usar uma camisa vermelha sob pena de ser assassinado na frente da família, na frente dos filhos de 40 dias. E nesse país existe uma imprensa que, além de tudo, é tão covarde, é tão nojenta e é tão sabuja que ela, ainda assim, diante de todos esses absurdos, ela teima em colocar o fascismo, e aí não é o petismo não, tá? É o fascismo e o antifascismo no mesmo balaio, porque ser antifascista não é mérito de ninguém, ser antifascista é a obrigação de todo ser humano. É obrigação. O ser humano que não se declara antifascista, ele é tudo menos um ser humano. Menos um ser humano. Então, a mídia brasileira ela não está igualando o bolsonarismo e o petismo, não. Ela está igualando o antifascismo e o fascismo. O fascismo é uma das piores invenções do ser humano. É uma das piores invenções do ser humano. O fascismo proíbe, como a gente falou agora na entrevista passada, que a cultura se desenvolva, que o povo tenha educação, que o povo tenha liberdade, que as pessoas tenham direito mínimo, direito de comer, direito a trabalhar, direito a ter felicidade, direito a ser feliz, direito a viver. O fascismo é isso. E o antifascismo é absolutamente o contrário. Hoje a luta não é do petismo contra o bolsonarismo, eu repito. Hoje ou você é fascista, meu amigo, ou você é antifascista. E se você não é antifascista, você não é digno de ser considerado humano. Você não é digno de ser considerado humano. E é isso que a mídia brasileira, essa coisa nojenta, rasteira, sabuja, que existe aí em nomes de Demétrio Magnoli, esses infernos que ocupam microfones aí em Globo News, CNN, esse inferno, esse caralho todo, essa gente não tem um pingo de moral, não tem um pingo de dignidade de querer igualar a luta antifascista àquilo que o Brasil já produziu de pior. E aí eu digo sem nenhum erro, nenhum medo de errar, não. O momento histórico que nós estamos vivendo, o momento histórico, só perde para a escravidão. O momento histórico brasileiro só não é mais grave do que 300 anos de escravidão, porque o Bolsonaro não foi colocado lá num golpe de Estado com tanque na rua. O Bolsonaro foi colocado lá com voto na urna. E quem não entende a gravidade disso, a gravidade do que é eleger um fascista, mesmo que boa parte desses eleitores não tenham conhecimento do que é o fascismo, porque foi isso que aconteceu em 2018, não foi toda a vovó e todo o titio que votou lá sabendo quem ele era, mas o povo elegeu um governo fascista. Isso é de uma gravidade absurda. Isso é mais grave do que milico de pijama colocando tanque na rua e dando golpe contra a democracia, o que já é muito grave. O que não dá nem para considerar um país que passa por isso, não dá nem para considerar um país de verdade. Mas a gente elegeu, o Brasil elegeu, botou lá 57 milhões de votos num sujeito que passou 30 anos da vida pública defendendo a morte e a tortura. Então, na minha concepção, eu não sou sociólogo, eu não sou filósofo, eu sou jornalista, mas eu não consigo, como alguém que observa a vida pública, eu não consigo conceber um momento mais grave do que só a escravidão, só o colonialismo é mais grave do que você eleger um governo que fala que negro tem que ser pesado em arroba,
que fala que a mulher é subgente, que fala que homossexual não tem que ter direito à vida. É muito grave e é gravíssimo que exista uma mídia muito poderosa, com muita capacidade de apuração, com muita capacidade de comunicação, com muito dinheiro para poder alertar da gravidade que isso significa. É muito grave que essa mídia funcione em conluio com essa turma. É muito grave, eu sinto nojo, asco, de verdade, de cada um desses formadores de opinião que vão para a televisão, vão para o rádio, que, enfim, passem os dias e ganhem a vida e ganhem muito dinheiro, querendo equiparar a gravidade do que significa o fascismo com a obrigação de todo ser humano, que é ser antifascista. Ser antifascismo, essa frase não é minha, tá? Essa frase é do Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Ser antifascista não é mérito, ser antifascista é obrigação. Se esses sujeitos, como Demetrio Magnoli, entre outros, estou usando o Magnoli aqui porque ele foi o que ficou mais na minha cabeça depois da resposta que ele recebeu da Flávia Oliveira, mas se Demetrio Magnoli e outros estão usando o espaço que, infelizmente, eles têm para poder comunicar que o fascismo e o antifascismo são a mesma coisa, duas faces da mesma moeda, vocês precisam rever suas próprias humanidades. É isso. Lembrar aqui, né, nesse escopo todo do que a gente está falando, né, lembrar sempre, né, Fagner? A gente gosta de lembrar sempre do eu não sou coveiro. Né? Eu acho que resume muito quando o tal do patriota, o candidato que unia as famílias, o candidato da família, do país, Brasil acima de tudo, patriota. De Deus. De Deus cristão, disse que para as pessoas que estavam morrendo, não morreram de tiro, não, né? Morreram de doença grave. Negligenciada pelo governo dele. Negligenciada por ele, obviamente. Falou assim, eu não sou coveiro. Antes de encerrar o programa, tem uma novidade legal aí, dizer para todo mundo que acompanha o Lado B, a Aurelo manteve para esse mês de julho nosso bônus, né? O desafio lá que eles fazem pra gente é a cada R$1 que entra de financiamento, a gente ganha mais R$1, né? Ou seja, para quem ainda não é apoiador ou apoiadora do Lado B, você pode aí nos ajudar em dobro durante esse mês, nos apoiando pela Aurelo. E aí tem uma novidade melhor ainda, né? A Aurelo agora ela aceita Pix, né? Tem um chaveamento lá, um sistema lá que você faz o seu financiamento por Pix mensal. Isso facilita bastante, né? Como diria o Casimiro, aceita Pix, né? Então, a partir de agora, a Aurelo aceita Pix. Né? A partir de R$2 por mês, né? Pode ser no Pix ou no cartão de crédito, você nos apoia direto no melhor aplicativo de podcasts do Brasil. Agora é sem desculpa, tá, gente? Quem quer e pode, obviamente, apoiar o Lado B, vem apoiar o Lado B na Aurelo. Pra galera do celular da maçã, o apoio tem que ser no navegador. Você digita aurelo.cc/Lado B do Rio/apoios, você faz o seu apoio, aí é só baixar o aplicativo, fazer o login e ouvir normalmente no app os nossos conteúdos, né? Tanto o Lado B do Rio, o Lado B Notícias e os nossos conteúdos de recompensa para apoiadores. Os demais sistemas, basta baixar o aplicativo e fazer o apoio, né? Falando em apoio, lembrar que 4 pessoas que venceram o sorteio para apoiadores e apoiadoras do Lado B, oferecido pela Camisa Crítica, que ainda não responderam nossos contatos. É o Pedro Cinquini, a Thaís Dantas, o André Vilaça e a Thalita Souza. Então, por favor, olhem os e-mails de cadastro no PicPay, no Padrinho na Aurelo, ou então, se está ouvindo aí, chama a gente nas DMs aí das nossas redes para vocês escolherem os brindes e os contatos e responder os contatos com os dados. Laura Ramos, muito obrigado novamente pela parceria. Bem-vindo ao inferno. Aguarde a minha nota de repúdio. Obrigada, Caio, não por ontem, mas obrigada a você, Daniel, Fagner, ao Henrique aí pela entrevista, que foi bem bacana. Não tem muito mais o que falar, acho que a gente, né, depois de uma semaninha aí e com todos esses acontecimentos, acho que tem muita coisa para ser elaborada, mas a gente também disse muita coisa. Para finalizar, assim, já que a gente falou tanto sobre medo, eu acho que é aquela, assim, quem não está com medo não entendeu nada, mas quem está paralisado pelo medo, acho que entendeu menos ainda. Então, vamos junto, vamos à luta, porque tem muito chão pela frente e nós vamos precisar de todo mundo. Como diria Dom Pedro Casaldáliga, não podemos ter medo do medo, né? Fagner Torres, boa noite.
Boa noite. Dizer que me excedi no que eu deveria, na quantidade de coisa que eu deveria falar diante do estado em pandarecos que está na minha garganta. Pedir desculpa mais uma vez ao ouvinte pela qualidade do meu áudio, enfim, né? Não está dos melhores hoje, no que vocês estão habituados aí, porque eu não pude mesmo ir para o estúdio, mas eu espero que semana que vem, se eu estiver no Rio de Janeiro, eu esteja no estúdio para poder gravar e que, quem sabe, a gente tenha a pauta um pouco mais leve. Não precisa ser muito, não, mas um pouco mais leve que essa já ajuda pra caramba. Admiro o otimismo. Já ajuda pra caramba. Eu acho difícil também. Eu acho que daqui até janeiro, fevereiro, né? Porque janeiro a gente vai tirar férias, como a gente sempre tira, mas daqui a fevereiro eu acho que a pauta tende a ser cada vez mais pesada. Eu sei que isso, inclusive, afasta muita gente do lado B, que não aguenta. Enfim, a gente não é o Medo e Delírio em Brasília, que consegue fazer tudo com genialidade e humor ao mesmo tempo, né? A gente aqui é mais rascante com os fatos, então... Mas, infelizmente, se a gente não fizer, poucos fazem, né? Pelo menos com o alcance que a gente tem, poucos fazem. Enquanto a gente está falando a verdade aqui, a Globo News está equiparando fascismo e antifascismo. Então, a gente tem que seguir fazendo. Então, é isso. Um bom fim de semana para todo mundo e até semana que vem. É isso. Daniel Soares, novamente, boa noite. Boa noite, né? Reitero aqui os votos do Fagner, que a gente tenha o otimismo do Fagner, segundo o Laura, que a gente tenha uma pauta um pouco menos pesada para a semana que vem e até lá. É isso, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com novidades. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Fernando Cesarotti.